Olá, gente amiga, gente querida, graça e paz, que Deus nos abençoe. Nosso propósito, minha família no altar de Deus. E nós estamos aqui mais uma vez a orar, a nos apresentar diante de Deus e num propósito de abençoar a sua vida, de abençoar a sua casa, de abençoar a sua família, porque a palavra do Senhor, a palavra de Deus, nos ensina, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, glória a Deus. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam, glória a Deus, grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes de Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo. Glória a Deus, louvado seja nosso Deus, esse Deus maravilhoso. Boa noite, Rosilda, graça e paz, amém? Eu estava lendo aqui o Salmo 126, que diz, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, né? Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se diziam, grandes coisas tem feito por eles, glória a Deus, o Senhor. Então eu quero convidar você para orar nesta noite, para se apresentar diante de Deus, né? Da grandeza de Deus, esse Deus altíssimo, soberano e altíssimo, que não falha. Eu quero chamar você para a oração. Hoje é domingo, amém? O dia do Senhor. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus nós entramos em Tua presença. A Tua palavra diz que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ó Deus, ficamos como quem sonha. Espírito Santo, às vezes parece que está tudo perdido, mas quando o Senhor chega, e o Senhor chega com a providência, a coisa, meu Pai, já começa a mudar, porque o coração, meu Deus, se anima, a nossa fé se fortalece, os nossos pensamentos, meu Pai, rompem barreiras, e em nome de Jesus é que nós oramos e clamamos ao Senhor, o Deus forte, o Deus soberano, o Altíssimo, o Deus de Já, o Deus que não falha na batalha, o Deus, meu Pai, que deu a Davi grandes vitórias. E eu creio, ó Deus, que através da oração, através, meu Pai, do poder da oração, nós oramos e apresentamos o Senhor, cada vida, cada pessoa, meu Pai, que aqui está e que vai chegar, porque grandes coisas tem o Senhor para fazer na vida dessa pessoa, tem o Senhor para fazer na família dessa pessoa. Tu és o Deus Altíssimo, Tu és o Deus tremendo, Tu és o Deus soberano, meu Pai, e em nome de Jesus nós te exaltamos, nós te glorificamos nesta noite de domingo, aleluia, glórias e glória ao Senhor. Derrama sobre o nosso coração, meu Deus, o teu Espírito, a tua paz, visita essa casa, visita esse coração, meu Deus, fortalece, meu Deus, que a cada dia essa pessoa venha se firmar na tua presença, que a cada dia, ó Espírito Santo, em nome de Jesus, a tua grandeza, o teu poder nesta vida, nesta casa, nesta família, ó Espírito de Deus, habita na nossa casa, habita, meu Deus, na nossa família, derrama tuas bênçãos no coração dessa pessoa, e que em nome de Jesus Cristo, ó Deus,
que haja luz, que haja paz nesta casa, que a presença do teu Espírito venha fortalecer, meu Pai, essa pessoa. Visita agora, meu Pai, o doente, sim, meu Deus, visita nos hospitais, meu Pai, visita com o teu poder, ó Espírito Santo, e opera um milagre na vida dessa pessoa. Toma essa casa, toma essa família em tua presença, meu Pai, e eu digo em nome de Jesus, que essa casa e esta família seja abençoada para a glória de Deus. E você que crê, digita aí o seu amém para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa noite, Dalva, que Deus continue a te abençoar, que Deus continue a derramar as bênçãos dele sobre a sua vida, né? Rosilda está por aí também, que a graça de Deus abençoe, né? E o poder de Deus se aperfeiçoe cada dia mais na sua vida, Rosilda, na sua família, né? Em nome de Jesus. Se eu não estiver enganado, a irmã Cleide também entrou aí, né? Que Deus abençoe também e que a graça de Deus, né, que opera milagres e maravilha na sua vida. Em nome de Jesus, vai o caderninho de oração, ó, 100 pessoas aqui, ó, adotadas, ó, na minha oração. Glória a Deus. Irmão, eu estou colocando sempre aí o tema, a minha família no altar de Deus. Hoje nós tivemos um culto de manhã aqui na igreja de Campina, depois a gente foi lá para Riacho, né? Muita chuva hoje aqui em Campina, né? E agora à noite nós tivemos um culto também na igreja, né? Ali foi uma bênção agora à noite, né? Com o nosso pastor lá, auxiliar, e o Issé ali nos ajudando a fazer o ID do Senhor. Glória a Deus. Hoje é o primeiro do mês, né? Para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é o primeiro, aleluia. Domingo que vem, irmã, irmão, já é Santa Ceia do Senhor. Bom, meus amados, eu tenho aqui a palavra de Deus que eu quero ler com você. Se você tiver uma Bíblia, né, aí na sua casa, pega a Bíblia, pega a palavra de Deus, para a gente ler aqui juntinhos, né, no calor do Espírito Santo. Vamos nos unir na palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela não é cansativa, né? Amém? Ela é tremenda, a palavra de Deus, né? Hoje eu preguei, hoje na igreja, pela manhã, a respeito do rei Davi, né? O desejo dele de estar na casa de Deus, de buscar a presença de Deus, né? E de se fortalecer na presença de Deus. Boa noite, Marcelo. Que Deus te ilumine, Deus te abençoe. Glória a Deus. Então eu tenho aqui uma palavra, está no Salmo, né? Capítulo 28, aonde a súplica e ações de graça. Glória a Deus. Vamos suplicar a Deus, vamos pedir a Deus, vamos continuar orando, buscando, meditando, trabalhando, né? Tudo em prol do reino de Deus. Boa noite, meu padrinho. A bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, veja só. A ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não seja surdo para comigo, para que não suceda. Se te calares acerca de mim, eu seja semelhante aos que descem a cova. O Davi chega na presença de Deus, e o Davi vem orando, e é como que o Davi não recebesse a resposta de Deus. E Davi chega e diz: Senhor, não seja surdo para comigo, para que não suceda, que se cales acerca de mim. O Davi está buscando aqui em Deus uma resposta para a vida dele. O Davi está dizendo: Senhor, eu preciso que o Senhor me responda, porque eu tenho orado, mas o Senhor não tem me respondido. Irmão, irmã, quantas vezes a gente ora e porque a resposta não vem na hora, a gente pensa que Deus não está agindo, que Deus não está trabalhando, que a oração, né, não está surtindo efeito. Mas no verso 2, Davi diz assim: ouve minha voz quando a ti clamar por socorro,
quando erguer as mãos para o teu santuário. Davi diz: Senhor, me responde quando eu clamar a ti por socorro e erguer as mãos em direção ao teu santuário. Me responde, Senhor. No 3 ele diz: não me arrastes como os ímpios, com os que praticam a iniquidade, os quais falam de paz ao seu próximo, porém no coração tem perversidade. Olha como a oração de Davi, ele falando com Deus, ele pedindo a Deus o socorro de Deus. Você precisa do socorro de Deus na sua vida, socorro de Deus na tua casa, porque Davi estava pedindo a Deus: Senhor, ouve, responde, Senhor. Ele disse: não me arraste como ímpio, não, mas que o Senhor venha me socorrer, porque o ímpio fala de paz ao seu próximo, porém no coração há perversidade. Irmão, irmã, quantas pessoas mora a perversidade no coração? Quantas pessoas que olham com um olhar de desprezo, que olham com um olhar de arrogância, que olham para as pessoas e desprezam, e há uma perversidade chamada inveja dentro do coração da pessoa, e há um desejo maligno, que as coisas vinham dar errado. Tem pessoas que são dessa forma, irmão. Está aqui, Davi está falando a respeito disso. Por isso que Davi diz: Senhor, eu quero falar com o Senhor, eu preciso de uma resposta do Senhor. Meu Pai, eu preciso de um socorro do Senhor. Não me arraste não, Senhor, junto com o ímpio, não, mas eu quero, Senhor, estar na tua presença, porque ele disse que muitos falam de paz, mas porém no coração tem a perversidade. Tem a perversidade. Você já ouviu falar e você tem visto nos jornais a perversidade do coração das pessoas, a perversidade, Eu vou falar até uma coisa assim absurda, de pessoa do pai, estrupar a própria filha, A gente tem visto no jornal o filho matar o pai por causa de herança, ou matar a mãe por causa de herança, brigar, A gente vê a perversidade da pessoa matar outra pessoa só por matar, pelo celular, por coisa que, Então a gente vê a maldade. Aí você está aí numa luta, numa perseverança, e tem pessoas que falam de você, que tem inveja de você, que se levanta contra você. Mas o Davi estava passando por esse processo, e Davi diz: é como que Deus não tivesse respondendo a oração. Mas a oração, irmão, olha, você vai orando. Olha como é o mistério da oração, irmã. Tu vai orando. Às vezes até sem vontade. Às vezes aquela oração parece que está um pouco vazia. Mas de acordo com você vai orando, vai falando com Deus, o Senhor vai fortalecendo, a palavra vai chegando, vai chegando na sua boca, Seu coração vai se enchendo de paz, Seu rosto vai se enchendo do brilho do Espírito Santo, A sua autoridade na terra que desce do céu sobre a sua vida, e Deus vai lhe dando vitória. Mas não adianta você querer dizer, está entendendo? Que não há perversidade, que há, porque há perversidade, A missionária diz: a maldade tem reinado. Você vê, e é isso que tem reinado, Você vê que as pessoas, quando vê uma pessoa feliz, em vez de se alegrar, fica com inveja, fica aí com inveja, esperando ver a queda da pessoa, esperando ver que tudo vá por água abaixo. E Davi pede a Deus, Ele diz: paga-lhe segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos, dá-lhe conforme as obras das suas mãos, retribui-lhe como merecem. Veja só, o Davi diz: Senhor, retribui a eles da melhor forma possível, dá a ele segundo as obras da mão deles, segundo o que eles merecem. Amém, irmão? Glória a Deus.
Davi não estava jogando praga, Davi não estava jogando maldição, Davi estava dizendo: Senhor, só faz com eles o que eles querem fazer comigo. E você sabe que a oração de um justo, a oração de um crente, a oração de uma pessoa que teme a Deus é poderosa. Amém? Não mexa com crente, não. Não mexa com o homem de Deus. Não mexa com a mulher de Deus. Não, não toque, não. Não toque. O Davi chegou ali diante de Deus, falando: ah, Senhor, não seja surdo para comigo. Não é verdade? Mas Deus estava escutando a oração de Davi. E Deus tem escutado a tua oração. Deus conhece os teus adversários. Deus conhece os inimigos da tua alma. Deus conhece os inimigos da tua família. Deus conhece. Amém? Então, a oração, quando nós oramos e nos apresentamos a Deus, aleluia, a graça de Deus, o poder de Deus, a soberania de Deus, irmão, vem sobre a nossa vida. E Davi, na presença de Deus, disse: Senhor, dê a eles o que eles merecem. Amém? Porque quem defende a minha causa é o Senhor. Amém? Então veja como é importante o poder da oração. Por isso que eu coloquei aí um tema: a minha família no altar de Deus. Glória a Deus. Então, irmão, enquanto há vida, há esperança. Você não pode deixar de orar. Você não pode deixar de buscar Deus, de maneira alguma. Pastor, a guerra está grande, maior é Deus. Eu digo sempre: ó, daqui para baixo é os nossos problemas, daqui para cima a autoridade de Deus, é o poder de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. E quando você ora o Maria Farias, e você busca em Deus esse resultado, então é lógico que a resposta de Deus vai vir. Porque quando Deus diz, através do profeta Isaías: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Olha que coisa linda, eu te sustento. Esse Deus é maravilhoso. Então o salmista Davi diz assim, ó, no versículo 5: visto que não atentam para os feitos do Senhor, nem para o que as suas mãos fazem, ele os derribará e não os reedificará. Glória a Deus. Então Deus é fiel. Deus é fiel. Davi disse: ó, quem se levantasse contra ele, contra a família dele, ou contra, a vida dele, não ia ter prosperidade. Porque quem estava ali em defesa de Davi era o próprio Deus. E Davi, ele era rei, mas o Davi, toda vez que ele tinha alguma coisa para resolver, ele não confiava no dinheiro que ele tinha, no reino que ele tinha, os soldados que ele tinha, não. O Davi confiava em Deus. Em quem você tem confiado? Em quem você tem colocado a sua esperança? Me diga para mim, converse comigo hoje. Amém? Qual é a sua prioridade? A prioridade de Davi aqui, Davi estava preocupado, em como agradar a Deus, a resposta de Deus, a solução para os problemas da vida dele. Glória a Deus. Dinheiro vai e vem. É verdade ou não é? Hein? O que adianta o dinheiro e não ter a saúde? Não é verdade? Hein? Ah, mas se eu tiver dinheiro, eu vou ter os melhores médicos, a melhor junta médica. Tudo bem. Vai até ajudar você um pouco. Mas isso não quer dizer que se uma pessoa vai ser curada daquela doença. Não é verdade? Muitos têm dinheiro, mas não têm paz. Tem pessoas que têm dinheiro, que daria tudo. Olha, tem pessoas milionárias
que daria tudo para ter um pouco de paz, para ter saúde, que talvez olhe assim e diga: rapaz, eu queria ser um mendigo e ter saúde, do que ter o que eu tenho e não ter saúde. Então, veja, meu irmão, veja o quanto nós, seres humanos, nós erramos. Por isso que a Bíblia diz: se a gente não peca no falar, a gente peca no agir, né? Na maneira, na omissão. Então, às vezes a pessoa pensa: não, eu estou com um problema financeiro, se eu tivesse dinheiro, resolvia tudo. Não. Quem resolve tudo é Deus. Amém? Lógico que o dinheiro é o dia a dia, né? O dinheiro é conta de água, conta de luz, de feira, né? De uma gasolina, de uma prestação. O dinheiro é o dia a dia, mas o dinheiro não é tudo. Está dando para entender? Então Davi tinha um reinado, Davi tinha soldados submissos a ele, o Davi tinha tanta coisa, mas no fundo ele sabia: se eu não tiver Deus, eu não tenho nada, né? Davi estava dizendo aqui, eu posso ter tudo, mas Senhor, se eu não tiver o Senhor, hein? Se eu não tiver na tua presença, se eu não tiver o Espírito do Senhor, os meus adversários se levantam, Senhor, contra mim, hein? E Davi está dizendo: Senhor, não me impõe junto com o ímpio, não. O Davi está pedindo a Deus um socorro. E no versículo 6 ele diz: bendito seja o Senhor, porque ouviu as minhas súplicas. Glória a Deus. Veja que no começo Davi diz: Senhor, o Senhor não está respondendo a minha oração, o Senhor não está me atendendo. Já o Davi orando, buscando, se fortalecendo, o Davi foi sentindo a graça de Deus, o poder de Deus na vida dele, na casa dele. Olha aí, a Rosilda colocou aí: minha família no altar de Deus. Oh glória, não é lindo isso aí? O Sonara Rosa colocou: sem Deus nada podemos fazer, né? O Wes colocou: Deus maravilhoso. Então o Davi já está dizendo: bendito seja o Senhor, porque ouviu a minha voz. Diga aí, escreve: bendito seja o Senhor, porque ouve a minha voz ou a minha oração. Amém, meus amados? Isso é para a glória de Deus. Amém? Isso aqui é um culto, né? A palavra de Deus. Nós oremos, só não tem louvor, porque se eu for cantar aqui, você vai correr. Então, e o som está aqui, só misericórdia. Mas eu não vou deixar de pregar a palavra, eu não vou deixar de orar junto com você, eu não vou deixar meu compromisso que eu tenho com você, porque não tem aqui como colocar um louvor, nada disso. Vamos caminhando para a glória de Deus. Amém? No verso de número 7, ô glória, o Senhor é minha força. Diz aí na tua casa: o Senhor é minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta e com meu cântico o louvarei. Glória a Deus. Olha que Davi disse aqui, está vendo aí? O Senhor é minha força. Davi está dizendo: eu mesmo, eu não tenho nenhuma força, mas o Senhor estando comigo, o Senhor é o que, igreja? O Senhor é a minha força. E o Davi disse: e o Senhor, além de ser minha força, o Senhor é o meu escudo. Glória a Deus, não é verdade? Ô meu irmão, não adianta não adianta se levantar contra aquele que é ungido, aquela mulher que é ungida por Deus, aquela mulher que teme ao Senhor, aquela senhorinha que está lá no cantinho, né? Mas está buscando a Deus, está falando com Deus, hein? Fala comigo, me diga aí, o poder de Deus na vida de uma pessoa. Rapaz, a pessoa olha assim: nossa, fulano estava lascado, e de repente a coisa muda, a situação muda. Amém? Tem gente que fica assim, jogando maldição. Tem gente que fica assim, jogando praga. Mas Davi disse: epa, peraí, se eu venho vencendo até agora, isso é um sinal que Deus é o meu escudo, a minha força. Davi está dizendo: é um sinal que o Senhor está comigo, é a minha fortaleza. Eita Jesus, o diabo treme no inferno, me desculpe, o diabo treme no quinto dos infernos,
O invejoso treme. Por quê? Porque ele sabe, ele vê, ele fica curioso, ele fica querendo saber como que pode. Como que pode? Porque fulano prospera, porque fulano tem isso e porque eu não tenho. Aí começa a dar desculpa, começa a colocar a culpa em A, a culpa em B, mas na verdade, essa pessoa está precisando do socorro de Deus, da ajuda de Deus. É verdade. O irmão colocou aí, o Senhor é a minha força e o meu escudo. Meu irmão, a gente está assim, na cara do cão, na cara de Satanás, porque a gente está com Deus. E quando a gente está com Deus, a gente vence todas as batalhas. Tem dia que a gente vai acordar borocochô, mas o Espírito Santo vai lá, branda no coração da gente. Deus fala no coração, no ouvido: eu sou contigo, vou te abençoar. Amém? Glória a Deus. Hoje foi um dia que tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Foi bênção na igreja de manhã, foi bênção lá na igreja de Riacho, foi bênção agora de noite na igreja. Amém? Eu fui para a igreja de novo agora de noite, novamente, e estou aqui com você agora à noite. E aqui, em nome de Jesus, o Davi disse no verso 8, o Senhor é a força do seu povo, eita glória, o refúgio salvador do seu ungido. Irmão, você é ungido por Deus, você é escolhido por Deus, você foi trabalhado por Deus no mundo espiritual. Aleluia. Algo de bom, amém? Algo de bom, em nome de Jesus, algo de bom está sobre a sua vida. E sabe qual é esse algo de bom? É a presença de Deus. É esse escudo aí, que bate de frente com os inimigos, que bate de frente com aqueles que falam mal, com aqueles que querem ver a sua queda, com aqueles que querem ver o fracasso, com aquele que quer que a igreja feche, com aquele que se preocupa, tem pouquinha gente na igreja. Mas Deus está ali, meu irmão. Deus tem nos abençoado. Isso é o que nos fortalece no poder de Deus. E ele diz assim: salva o teu povo e abençoa a tua herança e apacenta-o, exalta-o para sempre. Irmão, quem é que te apacenta? Quem coloca o pão de cada dia na tua mesa? Pastor, sou eu saio, eu trabalho. Não, quem coloca o pão na tua mesa é Deus. É Deus que te dá saúde, é Deus que te dá prosperidade para tu pagar as contas, é Deus que tem te abençoado, e mais ninguém, Deus tem te abençoado. E eu vi um versículo hoje, que Deus brandou com esse versículo em mim hoje. Olha aí, Deus brandou, olha, dá para ver, se desse para você ver, olha como é que está, eita glória, Deus brandou hoje comigo, Deus brandou com um versículo hoje, amém? Porque cada um sabe a luta que passa, amém? E a gente, quando está numa luta, a gente fica procurando, meu irmão, mas Deus me deu um versículo hoje tremendo. Boa noite, Maria Bezerra, glória a Deus, amém? Franci Cleide. Aí o salmista Davi diz assim, ele diz: tem gente que se aproxima de mim, está aqui, aparentemente quer ver o meu bem, mas o coração é maligno, o coração é malicioso, o coração fala mal de mim, no coração se levanta contra mim. Está aqui, foi Davi que falou. Mas ele diz aqui, bendito seja o Deus, o Senhor, porque ouviu a minha voz, a minha oração. Bendito seja Deus. Aí Davi começa a disparar: eita, o Senhor é minha força, o Senhor é meu escudo. Senhor, dá a eles segundo aquilo que eles desejam para mim. Amém? Mas eu não quero ver o mal. Mas Senhor, faça a tua justiça. Amém? E um versículo hoje me falou assim ao coração, me trouxe paz, me trouxe alegria, me trouxe perseverança.
O versículo está no Salmo 27, versículo 14. Amém? Que isso ficou em mim hoje. Que diz: espera pelo Senhor. Amém? Espera pelo Senhor. Por quê? Porque amanhã é dia de eu pagar o aluguel da igreja. E você sabe que quem tem compromisso, que tem o nome de Jesus a zelar, pode faltar qualquer coisa, mas não pode faltar o compromisso do aluguel da igreja, da luta que a gente passa. Não pode. E hoje, de ontem para hoje, eu preocupado, aí as coisas dando errado, o diabo, colocando a pata dele para atrapalhar. Mas foi um dia abençoado, um dia que eu fiz escuto tudo na garganta. Eu não usei nem microfone hoje, mas cantei na igreja, sabe? Eu cantei até assim. Sabe que você consegue cantar comigo? Está-se pela fé, o inimigo está debaixo dos nossos pés. Está-se pela fé, o inimigo está debaixo dos nossos pés. Ele está amarrado, ele não tem poder. Em nome de Jesus, nós havemos de vencer. Aí cantei com fé, diga glória a Deus. Aí hoje, Deus me deu esse versículo, irmão, muito forte esse versículo. E eu digo a você, se você tem uma Bíblia, marca esse versículo, e durante a semana que você for orar, se apresenta a Deus com esse versículo. Amém? Porque diz assim a palavra do Senhor, versículo 14 do Salmo 27, diz assim, rapaz, é lindo: espera pelo Senhor. Recebe. Tem bom ânimo, fortifica o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Aleluia, aleluia, amém. Qual é o conselho? Espere em Deus, descanse em Deus, hein? O Senhor está dizendo: eu nunca falhei com você, nunca lhe deixei faltar nada, amém? Fortalece o teu coração. Deixa eu beber um pouco de água. O que é que o Senhor disse? Fortalece o teu coração. Ele diz: tem bom ânimo, não desanima não. Tem bom ânimo, espera pelo Senhor. Eita glória! Espera por Deus. Anima-te. Está desanimando? Não, desanime não. Se anime, porque Deus vai lhe abençoar, porque Deus está cuidando de você, porque Deus vai lhe dar vitória, porque o Senhor ainda é a tua força e a tua salvação. Então ele disse para mim, esse versículo ficou comigo hoje, Deus mandando: espere em mim. Deus está dizendo: cuide apenas do seu coração, tenha fé, aleluia, espera pelo Senhor, descansa aí, espere em Deus, não desanima não, mas levanta a tua cabeça, porque o melhor de Deus vai chegar na nossa vida. O melhor do Senhor está aí. O mundo está entrando em guerra, Você está vendo os acontecimentos, não é verdade? Mas a nossa guerra é diferente, a nossa guerra é espiritual. Nós estamos aí lutando, perseverando pela nossa casa, pela nossa família, pelo bem-estar da nossa família. Eu não aceito que a minha família se perca, que a minha parentela se perca, não. Por isso que eu vou continuar orando. A minha família, olha como é lindo. A minha família onde? No altar de Deus. E aí tem que ter alguém para orar. Tem que ter alguém para apresentar a família. Tem que ter alguém que vai perseverar com Deus, Tem que ter alguém que vai orar, que vai lutar pela família. E eu acredito que esse alguém é você. E não adianta você querer dizer que está sozinho, que não tem ninguém para lhe ajudar. Não. Tenha ânimo, espera no Senhor e fortalece teu coração, porque com certeza grandes vitórias virão sobre a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Eu quero convidar você, mas eu quero convidar você. Você está sentado aí no sofá, não sei se você está com o telefone na mão,
eu coloco ele de ladinho e está assistindo. Eu não sei se você espelhou o seu celular na televisão e está me vendo aí na televisão. É só você espelhar, né? Você vê na televisão, glória a Deus. Mas em nome de Jesus, eu queria orar com você. Mas eu quero orar mesmo com você. Amém? Louvado seja Deus. Você quer orar? Amém? Então, pega lá a sua peça de roupa, você vai vestir amanhã, e pega teu copão. Mas nós vamos orar um pouquinho, amém? Glória a Deus. Ó, são 23 horas e 12 minutos. Glória a Deus. Eu quero convidar você para a gente orar. Eu quero convidar para a gente fazer o que, igreja? Para a gente orar. Tu está em casa, tu está no trabalho, só um minutinho, aonde você está? Amém? Aonde você está? Então, em nome de Jesus, não olhe nada não olhe, né, a bagunça, não, mas eu quero orar aqui, eu vou orar, eu vou me ajoelhar, amém? Se tiver possibilidade de você se ajoelhar, você vai se ajoelhar. Se não tem como você se ajoelhar, você, em nome de Jesus, amém? Ore aonde você estiver, sentado, em pé, em nome de Jesus, mas eu vou fazer a minha oração de joelho, amém, igreja? E eu vou apresentar aqui alguns nomes que estão nesse caderno, amém? De oração, e vou orar pela vida da mãe da Adriana, que ela pediu oração aqui, está aqui, ó, no papelzinho, o nome da mãe dela. Eu vou orar aqui em nome de Jesus, porque eu senti de orar aqui de joelho, glória a Deus, né? E José Ailton pediu aqui, a mãe dele pediu oração, né? A esposa dele, aqui pelo Gabriel, pelo José da Silva, olha, bacana. Então, eu vou orar e quero convidar você que está aí a fazer isso aqui, ó. Amém? Joelho no chão, e vou me apresentar diante de Deus, e eu vou orar pela sua casa, sua família, em nome do meu Senhor Jesus, tá certo? Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, nós entramos em Tua presença, ó Pai querido e amado. Está escrito na Tua palavra: invoca-me e eu te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Meu Deus amado, é no nome de Jesus que eu oro ao Senhor, o que nós oramos, ó Deus, e nós nos apresentamos diante desse Deus que é o Senhor, maravilhoso, tremendo, soberano e altíssimo. Não há Deus semelhante a Ti, ó Deus, porque o Senhor é o único, ó Deus, que dá a vida e que tira a vida. O Senhor é o único Deus, meu Pai, a quem nós, meu Pai, clamamos. Então, em nome de Jesus Cristo, eu quero te apresentar essa casa, eu quero te apresentar essa família, eu quero te apresentar, ó Deus, a Tua igreja. Eu quero te apresentar, ó Pai, em nome de Jesus, a obra do Senhor na igreja Vida Eterna com Deus. E quero te apresentar aonde estiver um crente na face da terra. Eu peço que o Senhor esteja com ele, meu Deus. Esteja também com essa mãe, sim, angustiada. Meu Pai, esteja com essa
pessoa, meu Deus, que talvez está pensando em tirar a própria vida. Mas eu te peço em nome de Jesus Cristo, entra com providência na nossa casa. Entra com providência nessa família. Toca, Espírito de Deus, meu Pai, na parentela. Visita, meu Deus, essa pessoa, o viciado, Senhor. Traga libertação a essa pessoa. Ó Espírito Santo, é a nossa família no altar do Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante do Senhor, a clamar pelo Senhor, ó Deus, para que haja resposta na nossa família, na nossa casa, Senhor. Repreende todo mal, repreende, ó Espírito Santo, todo mal, ó Deus. Repreende o Espírito de Deus. E que haja cura, que haja libertação, que haja paz, mas que o nosso coração, ó Deus, esteja com o Senhor e na presença do Senhor para te glorificar, para te exaltar, Senhor. Grandes são as suas obras, infinitas maravilhas. Aleluia, oh glória a Jesus, aleluia, Senhor. Toque nesse coração, toque na alma dessa pessoa, visita ela com o teu poder, com a tua presença. Toque na minha família, na minha casa. Peça Jesus aí onde você está, mas peça com fé, peça porque Ele é Deus e Ele conhece a sua casa, conhece a sua família, Ele conhece a tua vida, Ele conhece o teu coração. Então que em nome de Jesus você seja abençoado, renovado, sim, em nome de Jesus, não por fora, mas renovado de dentro para fora. A sua fé, a sua esperança em Deus, a sua confiança em Deus aumente cada dia mais. Louvado seja o nome do Senhor. Toma essa casa, toma essa família, livra essa casa da morte, livra essa família do anjo da morte, livra essa família de maldição, livra, meu Pai, em nome de Jesus, e coloca a tua mão poderosa, Senhor, e faz chover bênção nesta casa, nesta família, na vida desta pessoa. Abre as portas, ó Deus, em nome de Jesus, para que teu nome seja glorificado, exaltado. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Espírito Santo, eu não conheço, mas o Senhor conhece. O Senhor é Deus de perto e também é Deus de longe. Espírito de Deus, visita esse coração agora. Essa pessoa que está orando, que está falando com o Senhor, está lá na casa dela, talvez no presídio ou no hospital. Meu Pai, em nome de Jesus, esse filho saiu de casa, a mãe está esperando, está orando. Meu Pai, em nome de Jesus, o Senhor está escutando a oração dessa pessoa. O Senhor há de responder a esta oração. O Senhor há de abençoar essa família, de abençoar a oração dessa mãe que ora pelo filho, esse pai que está orando pela filha, pelo filho. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, traga a resposta, traga a esperança na alma do Senhor. Converte, muda, sara as feridas, muda, Espírito Santo, em nome de Jesus. É isso, ó Deus, que eu te peço. Eu peço isso diante do Senhor. Eu glorifico o Senhor, meu Pai. Glorifica a Deus aí, igreja. Aonde você está, exalta o Senhor. Dá glória a Deus aí na tua casa. Dá aleluia. Exalta o nome do Senhor. Glorifica a Deus na tua casa. Aleluia. Meu Deus, em nome de Jesus, toma essa vida, toma esse coração, toma a vida, meu Pai, dessa pessoa em tua presença. Unge, meu Deus, com a tua unção, com a tua sabedoria, com o teu propósito, porque o Senhor tem propósito nessa vida. E eu creio, ó Deus, em nome de Jesus, que o milagre, que a bênção do Senhor, meu Pai, está sobre esta vida. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Você que crê, diga amém e diga graças a Deus. Amém, meu irmão? A Bíblia diz: todavia o meu justo viverá pela fé. Glória a Deus. E eu creio no poder desta oração. Eu creio em nome de Jesus no poder dessa oração. Eu creio que Deus já está agindo ao seu favor. Eita glória! O céu está se movendo, os anjos de Deus estão se movendo ao seu favor. A graça de Deus, o poder de Deus
está movendo ao nosso favor. Louvado seja o Senhor Deus. Inclina a tua cabeça assim pela fé. Tem gente que vai dizer, esse pastor está doido. Meu irmão, inclina pela fé. Eu não posso tocar em você aí, mas Deus pode tocar em você aí. Amém? Em nome de Jesus, deixa eu te ungir. Meu Pai, em nome de Jesus, eu unjo o alto da cabeça dessa pessoa. Meu Deus, e eu peço que a unção do Senhor esteja sobre a vida dessa pessoa. Tudo aquilo que for lançado contra a vida dessa pessoa, meu Deus, caia por terra, em nome de Jesus. E que haja paz, que haja luz, que haja, meu Deus, prosperidade e vida sobre a vida dessa pessoa. Que o Espírito do Senhor esteja contigo. Amém? E graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Você recebe? Então tome posse. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu tenho certeza do poder dessa oração. Eu tenho certeza. Glória a Deus. Eu tenho certeza que Deus te abençoou. Eu tenho certeza que pela fé o Espírito Santo ungiu você aí na sua casa. Eu tenho certeza que essa unção vai te dar livramento. Essa unção vai te trazer saúde e paz. Eu tenho certeza que a presença de Deus é o escudo que você precisa na sua vida. É a proteção que você precisa na sua vida. Amém? Então hoje é dia 1º, você já começou bem. Começou orando, de joelho, na presença de Deus. Apresentou sua casa, apresentou sua vida a Deus. Amém? Em nome de Jesus. Apresentou a peça de roupa, né? Então, meu irmão, é só vitória em nome de Jesus. Amém? Só vitória. Cadê seu copo? E diga comigo que a graça e o poder de Deus esteja conosco. Abençoa Deus e consagra. Beba da água. Irmão, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus, tá certo? São 23 horas e 25 minutos. Irmão, irmã, deixa eu te falar. Eu coloco sempre aí, estou colocando o Pix da igreja. Amém? Se você sentir no coração de querer ajudar a obra, de querer contribuir com o aluguel, se você sentir no coração. E se você não sentiu, amém também. Glória a Deus, eu coloco. Porque às vezes, né, quando a pessoa queria ajudar, né, a pessoa vai lá, faz um pix aí, ajuda a obra, né? Glória a Deus, em nome de Jesus. Amanhã é dia de pagar o aluguel, mas a vitória virá, porque Jesus deu esse versículo para mim hoje, mandou esperar nele, mandou descansar no coração, me fortalecer, amém? E me animar na presença dele. E esse versículo eu, comi ele, está no meu coração. Então, esse versículo que eu dei para você, hoje, que o Espírito Santo deu para mim, e eu repassei para você, amém? Ele está escrito lá em Salmo 27, versículo 14, só para te abençoar, tá bom, meu irmão? Então, quando for durante a semana, o irmãozinho, a irmãzinha está passando uma luta, alguém veio te aperreou, aí deu um negócio errado aos teus olhos, vai lá, irmão, abre no Salmo 27, lê o Salmo, faz uma oração, que os males vão se espantar. Glória a Deus, e a presença de Deus estará com você e na sua vida, em nome de Jesus, tá certo? Esse amigo que vos fala, nós vamos ficando por aqui. Eu vou agora encerrar agora, amém? Porque daqui a pouco, né, eu já vou entrar lá no YouTube, pelo nome da Igreja Vida Eterna com Deus. Já vou entrar lá, fazer uma oração também e deixar um versículo para aqueles que estão seguindo. Eu estou com 687 seguidores, amém? 600, para 1000 falta muito, né? Como o canal estava parado, eu tinha 715, ficou lá parado, terminou diminuindo as pessoas, mas tudo é no tempo de Deus, tudo é para a glória de Deus, amém? E nós vamos caminhando com Jesus, tá certo? Meus amados, um abraço, fica na paz, que Deus te abençoe e Deus te ilumine.